Então, primeiro, partindo desde o bem básico mesmo, que é o conceito, eu trouxe um conceito bem simplificado, que é o conceito de presença de micro-organismos nas vias urinárias, levando a uma resposta inflamatória. É um conceito bem básico mesmo, mas que eu acho interessante porque traz essa informação que às vezes passa desapercebida, né? Que não basta ter a presença de micro-organismos na via urinária para a gente pensar em infecção do trato urinário, né? É preciso ter resposta, né, inflamatória do organismo, ou seja, é preciso que esse micro-organismo esteja atuando realmente de forma patogênica, né? A gente sabe que não deve, né, ocorrer, não é para ter patógenos, para ter micro-organismos de forma corriqueira no trato urinário, né? A via urinária é para ser estéril, mas a simples presença de bactérias ou fungos ou outros micro-organismos por si só não é indicativo de infecção do trato urinário, exceto se perceba que tem uma resposta inflamatória do nosso organismo. Tá? E as principais, né, os principais micro-organismos, os principais patógenos que vão ser responsáveis pela infecção do trato urinário são as bactérias e os fungos, sendo as bactérias aí responsáveis pela grande, imensa maioria das infecções de trato urinário. Um pouquinho de epidemiologia, bem também sucinto, né? É um dos tipos mais comuns de infecção bacteriana, né? São, em média, 150 milhões de pessoas acometidas por ano no mundo, né? São um valor aproximado e um tantinho impreciso, mas que dá a ideia da dimensão do quanto é uma doença comum, né? Do quanto é uma doença disseminada. E é uma das causas mais frequentes de atendimentos médicos e absenteísmo ao trabalho no mundo. Os Estados Unidos, que conseguem fazer bons dados disso, estimam que se perde aí em torno de 3,5 bilhões de dólares por ano entre tratamento e absenteísmo ao trabalho, né, relacionado à infecção do trato urinário. Tem uma grande variação de espectro clínico, portanto, né, uma grande variação nas estimativas de morbimortalidade, né? Então, pode se apresentar de uma forma muito branda e com apenas morbidade leve, como pode se apresentar de formas mais graves, né, com risco, né, pondo em risco a vida, né, do indivíduo. Essa grande variação vai depender principalmente de fatores do hospedeiro, ou seja, da resposta inflamatória e também da capacidade, né, de virulência do patógeno. Tranquilo até agora? Acho que está tranquilo, vamos continuando. Está tranquilo, professor. Eu vou ficar pedindo de vez em quando um feedbackzinho para vocês, porque eu não consigo nem ver vocês. Eu falo assim o que o pessoal diz no chat, tá certo? Pronto, não, tranquilo. Não. Bom, a classificação, eu trouxe a classificação, que é aquela classificação bem clássica mesmo, né, a classificação padrão, que se divide entre uma classificação anatômica, que é a ITU baixa, ou a cistite aguda, né, que é quando a infecção se restringe realmente à uretra e à bexiga, né, e a ITU alta, ou pielonefrite aguda, quando essa infecção, né, chega a ureteres e aos rins. Né? A grande maioria das vezes de forma ascendente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso à frente, nos próximos slides. E a classificação clínica clássica, que é a ITU não complicada, que é aquela em mulheres saudáveis, que é a ITU que você espera encontrar, pelo menos em algum momento, né? A grande maioria das mulheres, mais da metade delas, vão ter um episódio de ITU pelo menos uma vez na vida. E a clínica complicada é aquela que acomete homens, né? Acomete mulheres com alterações estruturais ou neurológicas do trato urinário. Não que os homens que tenham essas alterações, né, também não tenham uma possibilidade de ter infecção, mas toda infecção em homem, né, pela classificação clínica consagrada pelo uso, já é considerada complicada. E aquela que acomete indivíduos imunocomprometidos. Né? Lembrando que essas alterações estruturais podem ser mesmo alterações na formatação do trato urinário, ou como podem ser presenças, né, de corpos estranhos, como sondas, né, como catéteres. Pode ser também presença de cálculos, né, de estruturas, né, minerais que são produzidas pelo próprio rim de forma patológica, né, e as neurológicas do trato urinário, aquelas que trazem problema na capacidade do rim e do trato urinário de expelir a urina de forma competente, né, muitas vezes trazendo restrição
né, na saída da urina e retenção urinária. Fugindo um pouco dessa classificação clássica, e para essa aula, eu achei muito interessante trazer essa classificação, que é uma classificação mais voltada para a terapêutica, né, mais voltada para o tratamento, em que a gente foge da infecção alta, infecção baixa, e foge da infecção complicada e não complicada, como sendo aquela só da mulher não complicada, da mulher saudável, e as complicadas todas as demais. E partimos para uma classificação de ITU não complicada, como aquela que tem só sintomas loco-regionais, ou seja, que é uma cistite, ou seja, funciona com disúria, com polaciúria, urgência miccional, tenesmo miccional, né, aquela sensação, né, de vontade de fazer o ato miccional o tempo todo, e com dor suprapúbica. E como ITU complicada, aquela que vai englobar sintomas sistêmicos, ou seja, que vai trazer realmente uma resposta inflamatória, já envolvendo, né, marcadores inflamatórios, interleucinas, fatores de necrose tumoral, que vão gerar resposta sistêmica. Né? Então, você vai ter já o paciente tendo febre, o paciente apresentando calafrios, né, queixando-se de dor em flancos, apresentando sinal de Jordano positivo, né, que é a do apoio e percussão do ângulo costo-vertebral, e, nos casos mais extensos, mais graves, né, disfunção orgânica, sepse e possível choque associado, né, possível instabilidade hemodinâmica. Então, essa classificação, como eu disse, eu gosto de trazer para esse tipo de curso em que a gente discute tratamento, porque eu acho que ela nos norteia em relação ao tratamento, nos norteia em relação à indicação de internamento hospitalar, foge um pouquinho, né, do que a gente é acostumado a ver, principalmente em aulas teóricas, mas eu acho que para a prática clínica ela é bem interessante. Fatores de risco para a infecção do trato urinário. Né? A infecção do trato urinário, por si só, né, é mais comum nas mulheres do que nos homens pela própria disposição, né, do sistema gênito-urinário feminino, com uretra mais curta, né, com uma região perineal também menor, tudo isso que facilita possíveis migrações de micro-organismos, né, que estejam na região periuretral, né, e ascenderem até a bexiga e ali conseguirem, né, se multiplicar. Mas alguns fatores vão contribuir, né, para que a infecção urinária seja mais prevalente e para que possa ter maior gravidade também. Então, é importante a gente sempre estar observando esses fatores de risco. Então, obstruções urinárias, alterações anatômicas das vias urinárias, né, então, aqueles pacientes que têm rinferradura, aqueles pacientes que têm duplicação pielocalicinal, pacientes que têm ureteres, né, dilatados, ou então que têm constricções ureterais, né, tem ureteres estenosados, né, pacientes com presença de cálculo, nos homens, né, de idade avançada, hiperplasia prostática benigna, né, ou mesmo o câncer de próstata, que pode vir a causar obstrução urinária, tudo isso, né, é capaz, né, de aumentar a frequência e também produzir maior possibilidade de gravidade das infecções urinárias. Retenção urinária secundária a doenças neurológicas, tinha falado um pouquinho antes, né? Então, quando você perde a capacidade de estimular a contração vesical e a bexiga não se esvazia plenamente no ato miccional, isso aumenta muito o risco de infecção urinária. Por quê? Porque você mantém ali um caldo, né? Você mantém ali uma situação que facilita, né, essa proliferação bacteriana, proliferação de micro-organismos. Além disso, os pacientes que cursam com retenção urinária secundária às doenças neurológicas, seja traumas raquimedulares, né, seja degenerações neurológicas primárias, né, como esclerose múltipla, seja também, né, em casos de pacientes com neuropatias secundárias a doenças como diabetes, né, esses pacientes tendem a serem cateterizados com mais frequência. Né, como eles retêm urina, né, eles tendem a serem cateterizados, então isso também por si só já é um fator de risco, né, a manipulação da via urinária, né, e a retenção, né, e a possibilidade, né, de carrear, né, micro-organismos para dentro da via urinária a partir dessa manipulação. Doença renal crônica também acaba sendo fator de risco para ITU, muito até pela imunocomprometimento associado, mas muitas vezes também o doente renal crônico, ele tende a produzir menos urina, ele tende a ser um paciente mais invadido também, então mais facilidade ele acaba tendo a via urinária manipulada,
né, tende a ser um paciente que produz mais cristais, então tem muita coisa aí que facilita, né, a possibilidade de ele ter mais infecções urinárias e essas infecções urinárias serem com maior gravidade. Mesma coisa vale para o transplantado renal, no sentido de que ele vai ser um imunocomprometido, né, ele vai ter que usar medicações para reduzir sua imunidade, a fim de que não haja, pelo menos inicialmente, né, rejeição ao enxerto, e isso o torna, né, um paciente com maior possibilidade de infecções urinárias mais graves. Além disso, também o paciente transplantado renal tende a ser um paciente mais invadido, um paciente com viária mais manipulada, né, ele recebe, né, um rim externo, ou seja, o ureté dele é manipulado, a bexiga dele é manipulada. No começo ele acaba tendo que ter essa diurese muito bem documentada, então geralmente é cateterizado, então tudo isso também facilita, além da imunossupressão. Corpos externos na via urinária já vinha falando, cálculos, catéteres, drenos, né, catéteres duplo J, sondas vesicais de alívio, sondas vesicais de demora, né, urostomias, tudo isso, né, aumenta, ou cistostomias, aumenta o risco, né, de infecções e de que essas infecções tenham maior grau de gravidade. Diabetes mellitus, tanto pela possibilidade de trazer, né, degeneração neurológica, e esse paciente acabar não fazendo esvaziamento vesical completo, por exemplo, quanto pela presença, muitas vezes, de glicose e proteína nessa urina, o que vai facilitar, né, o que vai permitir que micro-organismos, se porventura cheguem a bexiga, acabem se multiplicando mais, né, consigam, né, se proliferar com mais facilidade, e porque o paciente diabético, em geral, realmente também é um paciente já inflamado, é um paciente já um pouco mais imunocomprometido, com maior possibilidade de ter infecções mais graves. Gravidez, né, o útero gravídico pressiona a bexiga, a grávida tende a ter mais eventos, né, de micção, então isso também já facilita. Também tem um estado aí, não chega a ser imunocomprometido, mas de alterações da imunidade associada à gravidez, né, e é que principalmente a grávida entra para lembrar que a infecção do trato urinário na grávida deve sempre ser, né, procurada e deve sempre ser tratada, né, pelo risco que pode trazer a gravidez em si. Tá? Histórias de ITU prévia é fator de risco para novas ITUs, né, seja por questões comportamentais, que muitas vezes estão associadas à infecção do trato urinário, seja porque esse paciente, né, já está colonizado, talvez não consiga esterilizar novamente plenamente a via urinária, né, seja porque talvez, se ele já teve uma infecção, ele possa ter algum fator predisponente, seja ele a presença de calculose, seja ele alguma alteração anatômica da via urinária, uma incapacidade, né, de fazer esvaziamento vesical completo. Então, por si só, já é um fator de risco para a ITU, já é para a gente ligar o sinalzinho de alarme quando o paciente chega para você dizendo que já teve infecção com sintomatologia, né, e principalmente para critérios de gravidade também, e vida sexual ativa, né, sempre é relacionado como um fator de risco, né, principalmente quando a gente fala, né, como eu falei, do aparelho geniturinário feminino, né, que tem uma proximidade muito grande entre o introito vaginal, né, e o canal uretral, que tem uma uretra mais curta, né, então tudo isso, principalmente na mulher, facilita muito a possibilidade de infecções do trato urinário. Além disso, a gente tem que lembrar um pouco também que no homem, né, as uretrites não deixam de ser infecções do trato urinário, né, já que a uretra do homem, né, cumpre tanto essa função miccional quanto a função reprodutiva, né, de liberar o sêmen. Então, não acaba sendo que as uretrites, apesar de serem, né, tratadas de outra forma e não estarem englobadas aqui, mas podem ser consideradas infecções do trato urinário no homem. Tudo tranquilo, pessoal? É muito esquisito não ouvir a voz de vocês, nem ver o rosto, então, só para saber se está todo mundo acompanhando, se está tudo bem. Tudo tranquilo, professor. Eu creio que também, obrigado. professor. Muito obrigado. Bom, aí eu trouxe uma figurinha para vocês, para a gente falar um pouco sobre a patogênese, né? Eu já venho falando, né, que essas infecções são, em geral, ascendentes, ou seja, né, são micro-organismos que estão ali próximos, né, a saída, né, da uretra, né, na região periuretral, né, micro-organismos que podem ser da própria pele, mas, em geral, né, vêm
trato digestivo, né, da porção terminal do trato digestivo, então da região perianal, acabam conseguindo migrar para próximo, né, da região uretral, e lá no trato digestivo baixo, eles são saprófitas, ou seja, eles estão lá só realmente, né, compondo a flora bacteriana, mas se chegarem ao trato urinário, vão ser capazes de causar patogenia, né? Aqui a gente tem a forma clássica de se ter uma infecção, o patógeno chega aqui, ó, a entrada da uretra, por isso que é tão mais propício na mulher a infecção urinária do que no homem, porque o percurso que ele tem que percorrer na uretra da mulher é bem menor em relação ao percurso que ele tem que percorrer na uretra masculina para conseguir chegar, né, a bexiga, e ele tem que ter uma capacidade de realmente ascender, né? Então, ele tem que ter pile, ele tem que ter adesinas, ele tem que ter mecanismos que permitam ele, né, se vincular a essa o epitélio da uretra e ascender a partir dele até chegar na bexiga. Por isso que a gente vai falar um pouco mais na frente que tem uma prevalência de uma bactéria, né, como a principal, né, causadora de infecção urinária, porque ela tem essa capacidade, né, ela tem esse pile, ela tem essas adesinas que permitem que ela consiga ascender sem o apoio de um corpo estranho. Do outro lado aqui, né, eu trago quando você tem uma cateterização urinária. Então, você percebe que o catéter urinário pode fazer essa função, né, que a bactéria teria que fazer sozinha de carregar do espaço externo, do meio externo, né, dali da saída, né, ostial, do esfíncter uretral terminal, até dentro da bexiga, facilitando e permitindo que outras bactérias que não são tão competentes, né, nessa capacidade de ascender, possam também chegar e ali se desenvolver. A bexiga, ela é para ser estéril, né? Então é para ser um meio onde não existam bactérias. Então, quando as bactérias chegam lá, acabam tendo muita facilidade de se desenvolver, né? Porque vão encontrar meio de cultura, ou seja, vão encontrar na urina fontes de substrato para se multiplicarem e não vão ter competição em geral de outros micro-organismos. E a partir do momento que elas começam a se desenvolver, elas vão crescendo, vão formando blocos, né, bacterianos, vão se ligando à parede da bexiga, vão formando biofilme, né, que vai lhe permitir até uma certa defesa, e vão começando a causar danos epiteliais, né, seja por protease, seja por toxinas bacterianas, e aí a partir desse momento que começa a gerar reação inflamatória do nosso organismo, que é aquilo que a gente falou, tem que ter a presença do micro-organismo, tem que ter reação inflamatória. Quando junta as duas coisas, você tem a manifestação de infecção do trato urinário mesmo, manifestação inicialmente de cistite, né, que é aqueles sintomas clássicos, a gente vai falar um pouquinho de novo mais na frente, né, paciente que sente dor ao urinar, né, tem aquela sensação de vontade, o tenesmo vesical, e acaba fazendo só aquelas gotinhas que é a polaciúria, né, porque essa bexiga começa a se contrair, né, persistentemente por conta da presença de fatores inflamatórios e da presença do próprio, né, micro-organismo, do próprio invasor, né, ali estressando e trazendo reação inflamatória. A grande maioria das pielonefrites vão ser por ascensão, ou seja, a infecção chega na bexiga, algumas vezes nem é tão manifestada assim, acaba sendo pouco sintomática, mas esse patógeno consegue, né, ascender pelos ureteres e chegar aos rins e lá se alojar. Da mesma forma, os rins também são estéreis, assim como os ureteres devem ser estéreis. Então, toda bactéria que consiga lá chegar, né, tende a ter facilidade de se multiplicar. Para isso, né, para a ascensão acontecer, algumas coisas facilitam, né? No caso da bactéria que eu falei, que a gente já, daqui a alguns slides vamos discutir, talvez alguns de vocês já, né, até saiba qual é, quem já teve mais contato com o tema de infecção do trato urinário, porque realmente é a bactéria que domina, né, as infecções de trato urinário, que é a grande responsável. Ela tem, como eu falei, aquela capacidade de gerar adesinas, de ter pile, né, que é como se fosse mesmo um propulsorzinho, e ela consegue subir, ascender, apesar do ureter ser bem mais extenso, ela consegue ascender com mais facilidade. Para outros tipos de bactérias, vai precisar que aconteça ou uma cateterização mais alta, como, por exemplo, um catéter duplo J, que pode fazer essa função, né, de facilitar, assim como uma cateterização, assim como uma sondagem, né, vesical de alívio ou de demora, pode facilitar a entrada na bexiga. Se você coloca um catéter que tem uma ponta dentro da bexiga e outra ponta dentro do rim,
né, você também vai facilitar. E outra coisa que pode ajudar e pode facilitar muito é o refluxo vesco-ureteral. Ou seja, aqueles pacientes que quando a bexiga se contrai para a micção, parte da urina volta retrogradamente, né? Então, em vez de sair pelo ureter, parte da urina acaba subindo de volta, né? E ocupando parte desse ureter. Subir no adulto, né? Ter um refluxo ureteral que chegue até o rim é bem mais complicado, é bem menos provável, né? Na criança você vê mais isso, né? Um refluxo ureteral grau 4 que vai chegar até dentro do rim. No adulto é menos provável, mas se essa bactéria consegue chegar até terços médios, por exemplo, do ureter, ela já tem a capacidade de ali gerar patogenia, e a partir do processo inflamatório que ela gera, ir subindo, ou então, ali mesmo, né, no processo inflamatório em ureter, conseguir ter uma disseminação hematogênica, cair na corrente sanguínea e gerar infecções mais graves. Tá? As infecções que cheguem por via hematogênica, que cheguem ao rim pelo sangue, são bem menos prováveis, são bem menos comuns. Podem acontecer, principalmente quando você tem, né, realmente grandes liberações bacterianas em correntes sanguíneas, grandes bacteremias, né, grandes quantidades de bactérias, porque elas vão ser filtradas, né? Se você tem bactérias em grande quantidade, né, passando pelo rim, em algum momento elas vão ser filtradas ou pelo menos excretadas em via tubular, mas não é o padrão você ter infecções por via hematogênica. Agora, quando você tem infecções de trato urinário por estafilococcus, você sempre tem que pensar em via hematogênica como a principal possibilidade, porque realmente são bactérias que geralmente chegam pela corrente sanguínea, né, entram pela pele, já caem diretamente na corrente sanguínea e chegam em outros órgãos a partir dessa disseminação. Tranquilo? Alguma dúvida? Deu para entender de forma, pelo menos aí, ilustrativa, a patogênese geral das infecções de trato urinário, seja as baixas, as cistites, seja as mais altas, pielonefrites, pessoal? O pessoal aqui está dizendo que está tranquilo. Aí, só um adendo. Algumas perguntas foram feitas, só que a gente deixou para serem respondidas no final, tudo bem? Ou o senhor quer que eu leia elas durante a aula mesmo? Não, a gente pode deixar para o final, não é muito assim, alguns eu acho que vão se perder no caminho, porque vão ficar muito atrás, mas acho que o que for mais importante a gente consegue responder no final, sim. Mas Tranquilo. beleza. Seguindo, então, como eu disse, né, eu vou daqui a pouco já passar para o próximo slide, que tem um gráfico em pizza que mostra bem importante a microbiologia, ou seja, as bactérias que são responsáveis por infecção do trato urinário, tem uma vencedora de forma esmagadora, que é a Escherichia coli, né? E. coli é realmente a bactéria causadora de infecção de trato urinário, sim, por preferência, por prevalência. Primeiro, porque ela é saprófita do trato digestivo, ou seja, ela tem facilidade de migrar da região perianal para a região, né, geniturinária, para a região ali periuretral, desculpa. Segundo, porque ela tem aqueles mecanismos de ascensão que a gente vinha falando, né? Ela produz pile, ela tem adesinas, então ela consegue, né, se ligar ali na uretra e a partir, né, dessa ligação ascender de pouquinho em pouquinho de forma ativa até chegar na bexiga, principalmente na mulher, né? Porque esse caminho é menor, né, um pouco menos complicado para ela de realizar essa ascensão, tanto de conseguir chegar da região perianal à região geniturinária, quanto de ascender na uretra e conseguir chegar na bexiga. Então, como eu falei, a gente vai ver que ela, né, tem uma prevalência, vou até passar uma prevalência incrível, seja nas infecções urinárias não complicadas, aquelas que são só cistites, né, seja nas infecções urinárias complicadas, né, aquelas que vão englobar cateterizações, sintomas sistêmicos, né, pacientes imunossuprimidos. De toda forma, é sempre a principal, né, bactéria associada à infecção urinária. 75%, né, 3/4, 65%, praticamente 3/4 também, de todas as infecções urinárias. Desculpa, voltar para cá. Depois você vai ter alguns outros gram-negativos, né, porque boa parte da flora do trato digestivo é composta por alguns gram-negativos, mas vai ter também os enterococos, né, como grãos positivos que apresentam-se aí, algumas bactérias de pele, né, estafilococcus saprofíticos,
né, o Streptococcus grupo beta, que pode também estar na pele, e alguns outros mais associados a pacientes que estejam internados ou que tenham já muita manipulação de via urinária, ou que já tenham um histórico de muito uso de antibiótico para tratamento de infecção urinária, com surgimento aí, né, com seleção de outros tipos de patógenos, como é o caso, né, dos pacientes que apresentem infecções por proteus, por pseudomonas, que não são, né, tão comuns de se apresentarem nos pacientes que chegam de domicílio, né? Já são mais relacionados a pacientes de infecção intra-hospitalar ou pacientes que têm um histórico de infecções prévias com o uso de espectros cada vez mais expandidos aí de antibióticos, selecionando também bactérias com maior padrão de resistência. O estáfilo, que eu já tinha relembrado, né? A gente pensar sempre nele como via hematogênica, e principal representante, né, de infecção do trato urinário por fungo, a cândida, pelo mesmo motivo de também estar ali bem presente no trato geniturinário e ter mais facilidade de assim ascender, né, também muito relacionado à imunossupressão, né, pacientes imunossuprimidos, pacientes que já fizeram uso de esquemas antibióticos de repetição, que acaba permitindo que haja mais espaço para os fungos se proliferarem. Mais uma vez, infecção não complicada, né? Aquela que só tem sintomas mesmo mais baixos, não tem sintomas sistêmicos importantes, que é mais comum na mulher jovem, né, que não tem comorbidades, né? Infecções complicadas, aquelas que vão ter sintomas sistêmicos, né, vão ter sintomas de febre, de calafrios, de queda de estado geral, né? Aqueles pacientes que têm manipulação de via urinária, que são imunossuprimidos, que têm anormalidade do trato urinário, né? Ou que já fizeram vários usos de antibióticos para tratamento de infecção, esses aí que têm a maior possibilidade de começarem a aparecer miríades, né, de outras bactérias sendo selecionadas, né? Enterococcus, como gram-positivos, a Klebsiella, que acaba aparecendo também nesses casos, e até a própria Cândida, você vê que começa a ter uma porcentagem significativamente maior do que nas infecções não complicadas, por conta até dessa seleção cada vez maior com o uso de antibióticos, com exposição continuada a antibióticos. O diagnóstico, né? Então, partindo sempre daquele nosso contexto, né, aquele nosso conceito de TU não complicada, aquela que vai ter sintomas restritos à bexiga, né, sintomas de cistite, e TU complicada, aquela que vai ter sintomas sistêmicos associados. Então, na ITU não complicada, geralmente não tem necessidade de exame complementar para a gente dar o diagnóstico. O quadro clínico é muito sugestivo, né? Embora o exame físico, em geral, seja muito pobre, ou seja, você não vai encontrar muitas alterações no exame físico do paciente, o abdômen é inocente, o Giordano vai ser negativo, mas a queixa do paciente é muito característica, né? Aquela dor a urinar, aquela sensação de vontade, né? O tenesmo, às vezes, ficar à vontade de fazer xixi o tempo todo, com a polaciúria, doutor, eu sinto como se tivesse a bexiga cheia, vontade de fazer xixi, chego lá, só saem umas gotinhas, e mais nada, com ardência no canal, com dor mesmo, então o quadro é muito sugestivo, né? A gente consegue dar o diagnóstico pura e simplesmente por uma boa anamnese, mesmo com o exame físico também sendo inocente. De toda forma, se você lançar mão de fazer um sumário de urina, né, um EAS, você vai ter, né, a presença, né, muito provavelmente de esterácidos leucocitários, ou seja, né, de resposta inflamatória, vai ter a presença de nitrito, né, dependendo do tipo de bactéria que esteja realizando, né, que esteja sendo responsável pela infecção, pode ter algum grau de hematúria, né, vai ter a presença em geral de bacteriúria também, né, mas você mantém a indicação do sumário para aqueles pacientes que não têm sintomas tão clássicos. Então, o paciente, doutor, eu tenho ali um certo tenesmo vesical, mas não tenho dor a urinar, não tenho aquela sensação de gotejamento, não tenho dor suprapúbica, né, aquela dor baixa, né? Então, você acaba ficando na dúvida, não sabe se realmente o ITU não é um quadro tão clássico, você pode lançar a mão de sumário de urina que vai, né, lhe facilitar o diagnóstico, vai corroborar a hipótese diagnóstica. Nos casos de surgimento de incontinência ou de hematúria macroscópica, também é interessante fazer o sumário, né, porque não é o padrão. Né, não é padrão o paciente surgir com incontinência urinária associada ao quadro, não é padrão que ele tenha hematúria macroscópica associada ao quadro de infecção urinária não complicada, embora possa acontecer, principalmente a hematúria. A incontinência
tem que ser bem caprichoso, tem que ter bastante inflamação, né, dos esfínteres, né, responsáveis pela nossa capacidade de manutenção, né, do tônus vesical. É algo muito raro, mas a hematúria, dependendo do patógeno, se for um patógeno que tem capacidade invasora maior, pode até acontecer, mas não é o padrão, então aí tudo bem, você já está mais autorizado a lançar mão do sumário de urina. A urinocultura com teste de sensibilidade ao antibiótico, nessas ITUs não complicadas, a gente vai, né, indicar apenas naqueles pacientes que têm risco de infecção por um germe multiresistente, ou seja, usaram antibióticos recentemente, né, ou já tem um histórico de infecções urinárias prévias, que entra aqui nos portadores de fator de risco, né, aqueles fatores que a gente comentou, que a possibilidade, né, de você ter já selecionado germes com resistência maior é muito alta, né, e aqueles pacientes com fatores de risco, os transplantados renais, doentes renais crônicos, os diabéticos, né, pacientes que você sabidamente sabe que tem alterações do trato urinário, então esses pacientes, ou pacientes que têm doença calculosa, urinária, principalmente aqueles pacientes que você sabe que tem cálculos coraliformes, né, cálculos de Strovita. Então, nesses pacientes, você acaba também já lançando mão da urinocultura com teste de sensibilidade antibiótico, porque a possibilidade de não ser um E. coli é maior, né, ou a possibilidade de que esse paciente evolua, né, dessa infecção não complicada para uma infecção complicada também é maior, então você ter ali para você a possibilidade de saber qual é o patógeno e a sensibilidade dele aos antibióticos vai lhe facilitar um tratamento. Tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Valeu, Gabriel. Só lembrando mais uma vez, então, ITU não complicada, na grande maioria das vezes não precisa de exame complementar, se dá o diagnóstico por uma boa anamnese, pelos sintomas clássicos, e já está autorizado a tratar. Como eu falei, se você pedir um sumário de urina num quadro de infecção urinária, seja ele complicado ou não complicado, você tende a encontrar algumas alterações, né? Esterase leucocitária positiva mostrando que está tendo resposta inflamatória. Então, a esterase leucocitária digamos assim, produto da atividade inflamatória dos leucócitos, produto da ação dos neutrófilos, com, né, muitas vezes até apoptose ou mesmo morte dos neutrófilos, né, dos segmentados por combate direto à infecção. Então, você acaba encontrando, né, esterase leucocitária, né, no exame de urina. Já enquanto a esterase fala a favor de resposta inflamatória, o nitrito positivo fala a favor da presença da bactéria mesmo. Agora, a gente tem que lembrar sempre que a gente só vai ver, né, bactérias reduzindo o nitrato a nitrito se forem gram-negativas. Então, a ausência de nitrito positivo não exclui infecção, né? Pode ser que a infecção seja por um gram positivo, você não vai ter, né, essa presença do nitrito, porque ele não vai reduzir de nitrato a nitrito. E mesmo a presença de algumas bactérias gram-negativas, dependendo do momento que você colha essa amostra de urina, se ela não tiver naquele momento em extrema atividade metabólica, né, pode ser que o nitrito acabe não sendo positivo. Então, não é necessário, né, o nitrito positivo para você dar o diagnóstico. Ele reforça muito, né, quando vem nitrito positivo, esterase leucocitária positiva, porque aí, sinal que tem a presença da bactéria, que ela está se disseminando e que você tem resposta inflamatória do organismo. Quando você vai para a lente, né, quando você vai, né, para visualização mesmo, né, ao microscópio daquela amostra de urina, você tende a ver, né, presença de blocos leucocitários, né, ou seja, piúria franca, presença de polimorfonucleares, muitas vezes alguns deles coalescentes, junto das próprias bactérias, né, e cilindros leucocitários, que nada mais são do que vários leucócitos que saíram, né, para combater a infecção a nível tubular, acabaram se ligando às proteínas tubulares, né, as proteínas de transfósforo, e formaram um cilindrozinho, né, cheio de leucócitos, né, mostrando que realmente está tendo reação inflamatória ativa ali naquela via urinária. A urinocultura com teste de sensibilidade ao antibiótico, padrão ouro para você isolar a bactéria, né, que está causando a infecção. Lembrando que a gente sabe que 65% a 75% das infecções vão ser causadas por E. coli, por isso que a gente tem que realmente manter a indicação de urinocultura para aqueles pacientes,
né, que realmente ou tem um fator de risco, ou não tem uma apresentação clínica favorável, com sintomas sistêmicos, né, ou que já tiveram outras infecções e você, né, quer realmente identificar por um risco de um patógeno com um padrão de resistência ruim. Tá? Ela é considerada negativa quando não há crescimento em 48 a 72 horas, e é positiva quando tem um crescimento de um único micro-organismo, né? Muitas vezes ela acaba ficando contaminada, dependendo do tipo de coleta, e aí crescem vários micro-organismos, e aí você não tem como considerar que eles são patógenos, muitas vezes é realmente só contaminação, principalmente quando crescem aqueles que são, né, aquelas que são bactérias comuns na pele, como os estáfilos, né, epidermite, então você acaba muitas vezes tendo contaminação e não podendo liberar como positiva aquela inocultura. Mas cresceu um micro-organismo único, mais de 100 mil unidades formadoras de colônias, né, por ml, você fala em inocultura positiva, e aí vai testar, né, sensibilidade a diversos tipos de antibiótico, né, a depender da bactéria que foi isolada, claro, né. E lembrar sempre do MIC, né, que é a concentração inibitória mínima, ou seja, o quanto foi necessário de antibiótico para poder inibir o crescimento da bactéria. Quanto melhor o MIC, ou seja, quanto menor ele for, mais potente é aquele antibiótico para o combate à bactéria, então, teoricamente, mais indicado ele é. Ok, pessoal? Vamos que vamos. Na ITU complicada, que é aquela com sintomas sistêmicos, lembrando, né? Que a gente está trazendo esse conceito. Vou bater mais uma vez, porque é um conceito que vale muito para a vida. Tá? ITU não complicada, aquela restrita à bexiga, sintomas de cistite, sintomas loco-regionais, né? Sintomas restritos mesmo ao trato urinário baixo. E a ITU complicada, aquela que tem sintomas sistêmicos, que tem sintomas que acometem já o rim, os ureteres, sinais de disseminação da doença, né, do processo inflamatório, né, por via hematogênica, via linfogênica, né, e essa é a infecção que requer um cuidado maior, requer um contato mais próximo com o paciente, né, reavaliações mais frequentes, independente de quem seja o paciente. Então, o que traz, acho que é interessante nessa classificação, é que você não vai ficar restrito àquela ideia de, não, é uma mulher jovem, então eu vou tratar em casa. Não, se ela tiver com sintomas de ITU complicada, eu vou acompanhar ela mais de perto, posso até tratar em casa, mas vou lançar mão de outros esquemas terapêuticos, vou reavaliar mais precoce, vou fazer exames complementares, né? E a mesma coisa vale para, tem um paciente, às vezes, que é um transplantado renal, mas está só com sintoma de cistite, não tem sinal de complicação sistêmica, né? Não tem nenhum sintoma, né, que venha fazer a gente pensar que essa infecção está disseminando, eu posso muito bem lançar mão de tratá-lo como uma simples cistite mesmo, como infecção não complicada, deixá-lo um pouco mais orientado, mas, né, permitir que ele vá para domicílio com tratamento de curta duração. Tá? Então, acho que a grande vantagem dessa classificação é a gente trazer para a nossa rotina mesmo de tratamento. Mas nas ITUs complicadas, aquelas que vão apresentar febre, que vão apresentar calafrios, queda do estado geral, paciente sonolento, aquele paciente que tem punho-percussão positiva, ou seja, tem um sinal de Jordano positivo ao exame físico, paciente que às vezes já está tendo torpor, já tem sinais de sepsis, taquicardia, taquipneia, né, às vezes sinais de instabilidade hemodinâmica, né, a pressão baixando. Nesses pacientes, a gente sempre vai lançar a mão, né, de fazer os exames, né, urinários, sumário de urina e urinocultura. Óbvio que se o paciente tiver sinais de disseminação mesmo importantes, a gente vai lançar a mão de fazer exames laboratoriais também séricos, né? Então a gente vai colher hemograma, vai colher PCR, vai ver a própria função renal, né? Eletrólitos, a gente não vai ficar restrito, aqui eu estou falando mais para diagnóstico e para pensar em via urinária mesmo, no trato urinário, mas é óbvio que a gente também vai fazer exames, né? Pensando aí em sistematização, exames gerais para processos infecciosos, que já devem ter sido até comentados em algumas outras aulas aqui do curso, acredito eu. E, na grande maioria das vezes, a gente vai lançar mão de exames de imagem também, né? Porque esses pacientes que evoluem de forma complicada podem ter algum fator predisponente, né? Então, naqueles que estão gravemente enfermos, ou seja, têm sinais de sepse, naqueles que têm suspeição de obstrução urinária ou de alteração anatômica,
naqueles que não responderam bem ao tratamento inicialmente, ou seja, 48, 72 horas depois de instituir o tratamento, não tem melhora significativa, né? E aqueles que têm infecções urinárias recorrentes, a gente acaba lançando mão de fazer exame de imagem para ver se não tem alguma alteração que facilite essas infecções mais graves. Pode ser uma TC, né, mais comum, contrastada na tomografia, contrastada ou sem contraste, se você suspeitar, por exemplo, só de uma obstrução urinária por calculose, que às vezes não há necessidade nem de fazer o contraste. Aqui nessa imagem o que a gente vê é densificação de gordura perirenal, densificação do subcutâneo, né, você vê bastante processo inflamatório com os cálices bem túrgicos, né? Acabou passando. Com os cálices bem túrgicos, também é o próprio, né, a saída aqui do ureter, né? A região, né, da junção uretero-calicinal aí também bem dilatada, você vê presença aqui, ó, aparentemente, de substâncias com densidade cálcica, provavelmente cálculos, né? E que devem ser o fator predisponente para essa infecção, esse rim que está bem dilatado, ou seja, está retendo bastante urina, e isso aí facilitou o processo infeccioso que é visto por essa densificação de gordura, que é visto por essa urina já de uma consistência, uma densidade maior, que não é o padrão. Como eu disse, a ideia de dividir entre ITU não complicada e ITU complicada é nos nortear basicamente no tratamento. E aí eu trago, essa ideia não é minha, né, eu abracei porque acho muito válida para a nossa vida prática, é uma ideia que está lá no Up to Date, né, que é exatamente tem esse objetivo de nos trazer conceitos práticos para a nossa clínica, né, e essa ideia de fazer uma classificação que nos norteie para o tratamento, que nos permita, muitas vezes, fazer tratamentos mais curtos, quando bem indicados, que nos permita evitar hospitalizações, né, isso aí é muito bem-vindo. Então, ITU não complicada, é bom porque o próprio algoritmo já vem nos lembrando, ó. É aquele paciente que se apresenta com suspeita de cistite, porque ele tem os sintomas clássicos de cistite. Tem disúria, tem incontinência, urgência, dor suprapúbica, polaciúria, né? Ou ele tem sintomas nem tão típicos, né? Tem poucos desses sintomas, só mais uma dor suprapúbica, mas com piúria, né? Ou com outras alterações ao sumário de urina, aquilo que a gente tinha comentado lá atrás, né? Você está suspeitando de infecção que seja só uma cistite, mas o paciente não tem aquele quadro clássico. Não, doutor, é só uma dor aqui no pé da barriga, e uma vez ardeu o canal quando eu fiz xixi, você fica na dúvida, vem o sumário de urina para complementar, e aí se ele tiver indícios de infecção, você classifica como ITU não complicada. Aí ele reforça, né, no nosso, quando a gente segue aqui o fluxograma. Tem alguns sinais sugestivos de que essa infecção esteja se estendendo para além da bexiga, né? Isso inclui febre, isso inclui sintomas sistêmicos, como calafrios, né? Como rigor, né? Tremores, né? Como fadiga intensa, né? Náuseas. Ele tem sintomas disso? Ele tem dor na região costo-vertebral? Ele tem dor apoio-percussão? Ele tem Jordano positivo? Se sim, então não é mais uma ITU não complicada, você vai para o algoritmo de ITU complicada. Se não, a gente segue no algoritmo da cistite, da infecção do trato urinário não complicado. Esse algoritmo vem perguntar, então, se esse paciente tem algum risco de ter um germe multiresistente, né? É o próximo passo da nossa investigação. Então, é um paciente que já tem histórico de ter isolado em algum exame de urina prévio um germe multiresistente. É um paciente que nos últimos meses, né, usou uma fluodoquinolona, usou um Bactrim, né, usou um beta-lactâmico de espectro mais estendido, como, por exemplo, a cefalosporina de terceira ou quarta geração. Não, não é. Então, a gente segue o algoritmo, ou então é sim, a gente segue para outro lado do algoritmo. Ele fala aqui em alguns países, né, com taxas de patógenos de via urinária de resistência aumentada, né, como, por exemplo, Índia, Israel, Espanha, México, serve a título aí para a gente de ilustração, mas não é muito a nossa realidade, né, a gente ter tantos pacientes assim
de outros países que a gente atenda aqui no Brasil. Mas como esse é um fluxograma americano, para eles isso é muito importante também, né? Às vezes, de onde o paciente é proveniente. Então, só lembrando, a gente estava perguntando, essa pergunta yes ou no, né, o sim ou não, é se esse paciente tem risco de ter um germe multiresistente. Ou seja, se ele já teve um germe multiresistente em algum momento na urina, documentado por uma urinocultura, se ele usou recentemente antibióticos que possam, né, ter selecionado um pouco mais essa flora, né? Se não, se a resposta for não, ou seja, aquele paciente que realmente é a cistite clássica mesmo, pura, né? Paciente que tem só sintomas restritos à bexiga, não tem histórico de infecção prévia, não usou antibiótico recente, você vai para antibióticos bem tranquilos, ó. É isso que eu queria trazer para a gente. Né? Então, você pode usar macrodantina, que é a nitrofurantoína, você pode usar a Bactrim para tratar a infecção urinária. Em geral, esses pacientes que não têm histórico de infecção, os patógenos, né, a Escherichia coli deles é bem sensível, e você pode usar a fosfomicina trametamol, que é o Monuril ou Traturil, né, são os nomes comerciais mais famosos. E por períodos muito curtos também, pessoal, isso é outra coisa muito interessante também. Né? Inclusive aqui, ó, embaixo, quando a gente chega aqui, que vai, digamos assim, ser mais ou menos o mesmo caminho, você vê, ó, você usa a nitrofurantoína só 2 vezes ao dia por 5 dias. Usa a fosfomicina numa dose única ou em doses, no máximo 2 doses, né? Uma vez ao dia por 2 dias. Então, são tomadas de antibióticos por períodos curtos, porque a eficácia é muito grande, porque são antibióticos que têm uma biodisponibilidade renal muito aumentada, ou seja, praticamente tudo que é absorvido no trato digestivo desse antibiótico vai chegar ao rim e vai permanecer lá, né, na bexiga, atuando sobre esses patógenos e permitindo, né, que eles sejam eliminados do trato urinário com eficiência, desde que a gente tenha certeza que esse paciente tem sintomas restritos à bexiga, que não é um paciente com risco de ter uma bactéria com resistência mais aumentada. Aí ele faz aqui algumas derivações para o caso, né, de o paciente não poder usar nenhum desses, aí você pode lançar mão de um beta-lactâmico, né, que pode ser amoxicilina com clavulanato, pode ser uma cefalosporina de segunda geração, como cefadroxila, até de primeira, como cefalexina, né, e se não puder, acaba indo para as fluorocortisonas mesmo, para as fluoroquinolonas mesmo, né, indo aí para o ciprofloxacino em geral. Certo? Tranquilo? Tudo certo, professor. Tranquilo. Pelo outro lado, a diferença, né? Se o paciente tem um risco aumentado, né, da gente ter um germe multiresistente, a gente vai, né, colher uma urinocultura. Então, é um paciente que já teve um germe multiresistente prévio, é um paciente que, né, tomou antibióticos de espectro um pouco maior recentes, então tem possibilidade de você ter selecionado uma bactéria com perfil não tão bom, então você colhe a cultura. Colheu a cultura, tranquilo. Tem algum motivo para não usar a fosfomicina ou nitrofurantoína, né? Ou seja, realmente já teve recente uma bactéria que era resistente a esses antibióticos, ou então tem alergia ou intolerância a eles. Se você tiver isso, não puder usar nenhum dos dois, você aguarda a cultura. Senão o paciente não tem sintoma sistêmico, ele só tem sintoma local. Então, você trata localmente aqueles sintomas, ou seja, você faz medicações para reduzir o incômodo, aguarda a cultura e trata a partir da cultura. Não, ele não tem nenhuma contraindicação a usar nitrofurantoína ou fosfomicina. Então, você lança mão de um dos dois, já trata logo, quando sai o resultado da cultura, dependendo do perfil de resistência, complementa aquele tratamento, se for um perfil resistente ao que você já usou, se não for um perfil resistente ao que você já usou, paciente tratado com louvor, desde que tenha ficado totalmente assintomático. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos aí o princípio deste fluxograma de tratamento da infecção urinária não complicada, ou seja, aquela restrita à bexiga? Acho que ficou bem claro, professor, bem dinâmico mesmo. Vamos em frente. Pronto. Fatores de risco para multiresistente só para a gente reforçar, tá? Então, para não esquecer. Então, você tem que ter certeza que o paciente tem sintomas restritos ao trato urinário baixo, ou seja, a bexiga, não tem nenhum sintoma de sistematização.
Mas também para a escolha do antibiótico e da necessidade ou não de fazer uma cultura de urina, você tem que, né, saber se o paciente não tem risco de ter um germe com um padrão de resistência pior, né, uma bactéria com padrão de resistência pior, para não correr risco de você não tratar de forma adequada. Então, lembrando esses fatores, um germe com padrão de resistência, né, multiresistente isolado em urinocultura nos últimos 3 meses, histórico de internamento hospitalar recente, ou seja, que esse paciente possa ser colonizado por uma flora hospitalar e não uma flora, né, comunitária, uso de fluoroquinolona, sulfa, metoxalmetopim ou beta-lactâmico de um espectro um pouco mais estendido, recente, ou aquela viagem para regiões de alta prevalência, que aqui para a gente é mais a título mesmo de curiosidade, México, Espanha, Israel, Índia, mas que não é muito, pode até ser que vocês acabem pegando um dia no pronto atendimento, um mexicano, um espanhol, mas não é muito o nosso padrão, não. Certo? Só para a gente reforçar que aí nesses casos, né, se o paciente tiver um risco aumentado de ter um germe multiresistente, mesmo sendo sintomas restritos à bexiga, a gente vai pedir a cultura, né, para nos guiar e vai escolher ou não fazer fosfomicina, metamol e nitrofurantoína, a depender do paciente já ter um germe resistente prévio, ou então ter alguma contraindicação ao uso, senão a gente faz, mas lembrando que talvez precise complementar o tratamento quando sair a cultura, sempre checar tanto a melhora clínica do paciente quanto o resultado do exame. Seguindo para uma coisa que também é muito interessante nessa estratégia no tratamento da ITU não complicada, que são as estratégias poupadoras de antibiótico. Ou seja, naqueles pacientes que não, né, que têm uma ITU não complicada, que são competentes, não tem fatores de risco para infecções urinárias, né, mais complicados, aqueles fatores que a gente falou, transplantados, DRC, gestante, diabético. Então, esses pacientes que não têm nenhum fator de risco para complicação e tem uma doença restrita à bexiga, a possibilidade de progressão para uma doença invasiva, ou seja, uma doença que vai ascender, que vai chegar no rim, vai causar uma pielonefrite, com risco de sintomas sistêmicos, de sepsis, de choque, é muito baixo. Então, você pode lançar mão de estratégias que não usem antibióticos, que tratem apenas os sintomas, permitindo ao nosso organismo, por si só, debelar a infecção, e assim poupar antibiótico, evitar, reduzir a indução de resistência, tá certo? E ter um uso mais, digamos assim, consciente, né, da antibiótico terapia. Deu para entender essa ideia, pessoal? Então, aquele paciente que é redondinho, né, ou seja, ele não tem nenhum fator de risco para uma infecção mais grave, que tem só sintoma restrito à bexiga mesmo, os sintomas dele são só de ITU não complicada, você pode tentar lançar mão de uma terapêutica mais voltada para os sintomas, ou seja, um anti-inflamatório para redução da dor, do desconforto, a fenazpiridina, que é o pirídeo, né, que é um anti-inflamatório da via urinária mesmo, para reduzir aquele ardor urinário e dar tempo do próprio organismo debelar a infecção, né, do próprio sistema imune do paciente debelar a infecção, porque ele é competente, né, porque o risco dessa infecção se sistematizar, né, dessa infecção ascender, é muito baixo, e assim você consegue poupar e reduzir, né, a possibilidade de acabar gerando, né, um perfil pior de flora bacteriana para a via urinária daquele paciente. Lembrando também que nos homens, com ITU não complicado, ou seja, com sintomas mais baixos, né, com disúria, com polaciúria, a gente lembrar sempre o diagnóstico diferencial com prostatite, né, que vai fazer pela presença de sintomas clássicos de disúria, polaciúria, mas também outros nem tão comuns como dor perineal, né, o paciente não, dói realmente embaixo, né, uma dor bem mais baixa, pélvica, não é? Aquela dor no pé da barriga, né? E sintomas prostáticos também, como hesitação, notou, meu jato urinário está fraco, a urina está cortando no meio, né? Então tudo isso, geralmente são homens também com idade um pouco mais avançada, né? E da 4ª década de vida para frente, você vai, né, acender a luzinha para a prostatite e pensar que pode não ser só uma infecção urinária simples, até porque não é tão comum o homem ter esse cistite, né? E lembrando que o tratamento de prostatite é um tratamento bem prolongado, né? Ele é feito de preferência com quinolona, ou seja, com ciprofloxacino, mas por 4 a 6 semanas, 1 mês a 1 mês e meio, né? Porque a penetração do antibiótico na próstata é muito pobre,
enquanto, por exemplo, na bexiga, eu estava falando que a biodisponibilidade de alguns antibióticos é maravilhosa, ou seja, praticamente tudo que você oferta chega, né, à bexiga, a penetração prostática é muito baixa, então você tem que fazer realmente cursos prolongados para garantir um tratamento eficaz. E também lembrar no homem, né, que a gente lembrou, que a ITU acaba também entrando, né, os corrimentos uretrais, as uretrites e as lesões penianas também, como diagnóstico diferencial, né, lembrar de fazer tratamento, né, sindrômico para corrimento uretral, ou se você tiver realmente isolado via suave para Neisseria gonorreia e para clamídia trachomatis, e tendo realmente isolado, o paciente tendo realmente uma síndrome de corrimento uretral, lembrar de sempre também fazer rastreio para outras DSTs, né? Sempre acende também o sinalzinho ali, a red flag, para a gente pensar em outras doenças sexuais transmissíveis. Uretrite por E. coli existe, mas é muito rara, né? Então vai ser um diagnóstico bem de exclusão, né? Você ter uma uretrite com sintomas clássicos mesmo de corrimento uretral, né? Daquele calor mesmo uretral imenso, né? De piúria mesmo, piúria não, porque vem da uretra, né? Intensa, causado por E. coli, não é o padrão. Aí vamos para a ITU complicada. As ITUs complicadas, que são aquelas que vão ter sintomas sistêmicos, a gente divide entre os pacientes não hospitalizados e os hospitalizados, ou seja, aqueles que vão procurar o atendimento médico, estavam em domicílio com sintomas já não só de cistite, mas sintomas de que essa infecção está ascendendo, e aqueles que estão hospitalizados e durante a hospitalização desenvolvem, né, sintomas sugestivos de infecção urinária com sintomas sistêmicos associados. Mais uma vez, a vantagem do fluxograma é que vem nos lembrando sempre o que a gente tem que procurar. Então, para o diagnóstico de infecção urinária, né, do trato urinário complicado, é importante que você encontre sintomas de cistite, ou seja, dor, ardor a urinar, polaciúria, urgência miccional, mas com outros sintomas que demonstrem que você está tendo manifestação sistêmica, que você está tendo repercussão no organismo inteiro, reação inflamatória disseminada, que são febre, calafrios, né, queda do estado geral, né, mostrando que essa infecção não está mais restrita só à bexiga. Outros sintomas que chamam a atenção também, né, a dor, apoio percussão, né, o Jordan positivo, que é bem comum na pielonefrite, né, quando essa infecção acende, e também, né, aqueles sinais de alarme para sepse, né, como frequência cardíaca aumentada, taquicardia, taquipneia, né, paciente com desconforto respiratório, com sonolência excessiva, né, com rebaixamento do nível de consciência, né, e pacientes que tenham sintomas sépticos e piúria, mesmo que não tenham outros sintomas, a gente também vai pensar que seja uma infecção do trato urinário complicada. Então, aquele paciente que não tem dor, não tem ardor a urinar, né, mas ele tem taquicardia, taquipneia, febre, e quando você faz sumado de urina, tem lá uma piúria importante, tem lá grande quantidade de bactérias, tem lá esterase leucocitária positiva, nitrite positivo. Nesses pacientes, você sempre vai fazer exame de urina, ver o GRAM, coletar culturas e fazer teste de sensibilidade aos antibióticos. Não só isso, como eu falei, vai fazer exames séricos também, né, para rastreio infeccioso, hemograma, PCR, dependendo do quadro, vai colher lactato sérico, procalcitonina, né, dependendo da gravidade do paciente, gasometria arterial, função renal, tudo isso também vai entrar aí. E aí, mais uma vez, entra aqueles critérios para, tem risco de ser um germe gram-negativo multiresistente, esse paciente já teve no passado um germe isolado na urina multiresistente, é um paciente que vem de serviços, né, de saúde, ou seja, é um paciente que já teve hospitalização prévia recente, é um paciente que é institucionalizado, ou seja, ele mora, né, lá, num abrigo, é um paciente que tem home care, né, ou seja, tem tratamento domiciliar, é um paciente que faz, por exemplo, tratamento renal crônico ou tratamento oncológico, frequenta clínicas secundárias com muita frequência, tudo isso aumenta o risco de ele ter uma flora que não seja uma flora que a gente chama, né, de uma flora comunitária, seja uma flora já hospitalar, né? O uso de antibióticos recentes e aquelas viagens também falam a favor, né? Se você tiver o risco de ser um germe com padrão de resistência maior, a gente vai para essa janelinha aqui,
né, que vai perguntar se o paciente tem alguma contraindicação ao uso de uma fluoroquinolona, né? Se ele não tiver, né, ele também vai para essa janelinha da fluoroquinolona, ou seja, a gente sempre vai começar tratando, a princípio, com fluoroquinolona, mas a gente vai ver a diferença, pode parecer que não tem diferença a pergunta, mas a gente vai ver a diferença aqui quando for para os tratamentos. Guardem, ó, essa janela aqui, né, a nossa esquerda, né, quando a gente está olhando, é para aqueles pacientes que têm o risco de ter uma bactéria que seja um gram negativo com padrão de resistência ruim. Aqui é os que não têm. Então, quando a gente vem para aqueles pacientes que têm o risco de ter um padrão de resistência ruim, eles não são alérgicos à fluoroquinolona, eles não têm contraindicação ao uso de quinolonas, você vai fazer uma dose de um carbapenêmico, de preferência o ertapenem, de ataque, de 1 grama, de preferência endovenoso, mas pode ser intramuscular também, e depois vai complementar o tratamento com fluoroquinolona oral, ciprofloxacino ou levofloxacino, 5 a 7 dias. Então, pessoal, esse é um momento que a gente precisa parar aqui com vocês para lembrar uma coisa importante. Esse paciente, é lógico que se ele tiver séptico, se ele tiver com sintomas de queda de estado geral significativo, taquicardia, taquipneia, baixamento do nível de consciência, né, a tendência à instabilidade hemodinâmica, a hipotensão arterial, você não vai mandar esse paciente para casa com tratamento oral, nem vai internar e fazer tratamento oral, não tem sentido. Mas se ele tiver sinais de ITU complicado, ou seja, sinais de infecção sistêmica, mas sem sinais de gravidade, ou seja, um paciente que tem febre, que tem dor, apoio, percussão, mas ele não está taquicárdico, ele não está taquipneico, ele não está com queda do estado geral, ele é um paciente jovem, relativamente rígido, você pode lançar a mão dessa estratégia, que é uma estratégia poupadora de internamento e com pulsos curtos de tratamento também. Então, isso que eu estava comentando com vocês, que eu acho tão interessante nesse manejo, nessa ideia de tratamento, que é um tratamento que tem embasamento científico, um tratamento, né, que foi testado randomicamente, né, e tem boas respostas, é você conseguir hospitalizar menos e tratar por menos tempo, né, não trazer aquela ideia de toda pielonefrite você trata por 14 dias, toda pielonefrite, quando a gente vê alguns colegas, tem que internar, né? Então, não necessariamente, você pode lançar a mão, desde que você também acompanhe esse paciente, né, de forma mais próxima, né? Então, você vai lançar a mão se o paciente não tem alergia a quinolona, se ele não tem risco para um germe multiresistente, você vai lançar a mão de uma dose inicial de um carbapenêmico para fazer uma dose de ataque mais importante parenteral, e depois vai terminar o tratamento de forma interal, sempre lembrando de checar. O paciente colheu cultura, então vamos ver como esse paciente, né, o resultado da cultura dele, se realmente era um germe que era sensível, se a gente cobriu bem ou não cobriu bem, senão vamos complementar o tratamento, e sempre avaliando clinicamente o paciente, que é esse último quadradinho aqui, ou seja, esse paciente está piorando, passou 48, 72 horas, ele ainda está sintomático, né? Esse paciente começou a ficar taquicárdico, sinais de sepsis, então esse paciente vai ser institucionalizado, vai ser internado. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai conseguir evitar um internamento, mesmo num ITU complicado. Se o paciente for alérgico às quinolonas, aí você vai ficar fazendo realmente o carbapenêmico, né? Vai ficar fazendo o ertapenem até sair o resultado da cultura dele. E aí, se houver possibilidade de, a partir da cultura, você desescalonar o antibiótico, ou seja, descer para um antibiótico de um espectro menor, poupar esse carbapenêmico, ótimo. Se não, você complementa o tratamento com carbapenêmico mesmo. Ou seja, se ele for sensível, por exemplo, a uma ceftriaxona, se for de terceira geração, você desescalona, poupa o carbapenêmico, completa ali de 5 a 14 dias de tratamento, desde que o paciente já esteja totalmente assintomático, né, normalização de exames, e consegue deshospitalizar esse paciente precocemente. Então, isso aqui naqueles pacientes, lembrando que tinham risco de ser um germe multiresistente, né? Naqueles que não tinham esse risco, em geral, a gente vai fazer uma dose de ataque de uma medicação, que pode ser uma ceftriaxona mesmo, endovenosa ou intramuscular, e seguido, né, de tratamento com a fluoroquinolona, se o paciente não
não for alérgico, ou então, se ele for alérgico, amoxicilina clavulanato, Bactrim, né, cefalosporinas de segunda geração, como cefadroxila, tá bom? Para complementar o tratamento. Nesses casos de pacientes que não dá para usar quinolona, em geral a gente acaba usando por um período maior nas ITUs complicadas a medicação oral, né? Ou seja, a gente vai fazer 10, 14 dias de pulso, tá? Aqui é só uma abinha para aqueles pacientes que não têm, né, risco de germe multiresistente, não são alérgicos às quinolonas. Você pode, nos Estados Unidos, ver o perfil de resistência das bactérias daquela região. Isso não é nossa realidade, né? Porque se o perfil de resistência das bactérias daquela região for um pouquinho ruim, mais de 10% para a fluoroquinolona, você sempre vai fazer uma dose de ataque. Se não for, você lança a mão só do remédio oral mesmo, para tratar mesmo uma ITU complicada. Deu para entender, pessoal? Ficou confuso? Ficou tranquilo? Eu só acho que ficou bem tranquilo de entender. Pois é, então assim, mais uma vez, trazendo essa ideia da gente dividir tratamento a partir de sintomas e tentar usar pulsos de antibióticos que tenham grande ou boa apresentação na via urinária, boa disponibilidade na via urinária, que tenham boa e ampla cobertura a maioria dos patógenos da via urinária e por tempos reduzidos ao máximo e com necessidade mínima de internamento, tá? Então, se a gente conseguir trazer isso para a nossa realidade clínica, né, embasado realmente por literatura, vai ser muito bom. A gente vai reduzir a indução de resistência, a gente vai reduzir internamentos e a exposição do paciente a germes nosocomiais, né? A gente vai reduzir tempo de antibiótico e efeitos colaterais que isso pode trazer, né, como alterações de flora, né, intestinal, colites pseudomembranosas, por exemplo, né? Então, seria muito interessante, porque a infecção do trato urinário é uma infecção que você consegue, em geral, tratar de forma muito eficaz, desde que você tenha uma noção de qual é o patógeno, ou consiga isolá-lo, né? E use antibióticos que têm disponibilidade renal muito boa. Para finalizar, então, na parte dos tratamentos, a gente vai para as ITUs complicadas em pacientes hospitalizados. Sempre começando com aquele quadradinho que relembra os critérios para infecção complicada, que é aqueles pacientes que têm cistite, mais com sintomas, né, de que isso aí já não está mais restrito à bexiga, febre, queda do estado geral, calafrio, né, náusea, hiporexia, e algumas vezes que podem, né, apresentar sintomas já de sepse, né, como taquicardia, taquipneia, tendência à instabilidade hemodinâmica, rebaixamento do nível de consciência, algumas alterações laboratoriais, leucocitose importante, acidose metabólica, lactato elevado, tá bom? Nesses pacientes, sempre a gente, lembrando o exame físico, né, Jordano positivo, a gente vai coletar exames laboratoriais séricos gerais e vamos coletar sumário de urina para a gente ver um GRAM, cultura de urina e testar sensibilidade a antibiótico. Todos esses pacientes que têm ITU complicada, é mandatório fazer os exames urinários para a gente poder ter a possibilidade de nos guiar a nossa terapêutica a partir dos resultados dos exames também, tá bom? Aí vem a diferença, né? Esse paciente hospitalizado, ele está criticamente doente, ele vai precisar de internação em UTI, ele tem sinais de sepse, né? Ou então, ele é um paciente que a gente sabe que tem uma alteração anatômica da via urinária, sinais de obstrução urinária, se sim, ele tem que fazer um exame de imagem também. Tá? Então, esses pacientes criticamente doentes, ou pacientes que a gente suspeita que possa ter alguma coisa ali na via urinária que perpetue ou que agrave a doença, a gente tem que fazer exame de imagem, é importante, né? Pelo menos uma TC aí, uma imagem abdominopélvica, né? Um abdômen total, para a gente ver se não tem algum fator que mereça uma intervenção ou outra, né? Ou seja, por exemplo, ele tem realmente uma obstrução calculosa e aquilo ali está perpetuando a pielonefrite. Então, é mandatório que vá lá e desobstrua, drene aquele rim para poder conseguir debelar a infecção. De outra forma, vai ser muito difícil debelá-la. Se não tem, se o paciente não tem, se não está criticamente doente, não está séptico, não tem risco aparente, né, de ter algum tipo de alteração da anatomia do trato urinário, você pode abrir mão de fazer um exame de imagem no momento
e partir para pensar no tratamento. E aí, aquela janelinha da gente, que também é muito importante lembrar se o paciente tem alguma possibilidade, algum risco maior para ter um germe gram-negativo, né, multiresistente. Lembrando que esses pacientes já estão institucionalizados, já estão hospitalizados, então, a própria presença da flora nosocomial já é, por si só, um risco, né, para esse paciente ter um germe multiresistente. Então, na grande maioria das vezes, ele vai cair nesse quadradinho aqui. Certo? Então, ele teve um risco aumentado? Teve. A gente vai partir para um carbapenêmico. Tá? Na nossa realidade, ou um ertapenem ou um meropenem, né? Para a gente cobrir aí germes que sejam SBL, né? Germes que sejam, né? Se for KPC, vai acabar nem cobrindo, né? Mas, né, pseudomonas multiresistentes também, que podem se apresentar em ambiente nosocomial, então você acaba partindo para o carbapenêmico para cobrir esses pacientes. Se for demonstrada a presença de algum coco gram-positivo, enterobactérias, você ainda associa, né, alguma cobertura para gram-positivo, né, que cubra, né, aqueles que são meticilina resistentes, então geralmente vancomicina, se função renal estiver alterada, daptomicina ou linezolida. Tá? Naqueles pacientes que estavam criticamente doentes, eles caem aqui, ó. Então é muito semelhante. A única diferença é que você já começa o carbapenêmico junto com algo para cobrir gram positivo. Esse paciente está grave, então você não vai esperar ver se vai crescer um gram positivo. Não, você vai cobrir gram positivo também. Então você usa o carbapenêmico para cobrir a SBL, né? Para cobrir pseudomonas, né? E usa ainda também vanco ou daptomicina e linezolida para cobrir aí possíveis gram-positivos, principalmente enterococos, né, que sejam meticilina resistentes. Naqueles pacientes que não estão criticamente doentes e não têm fator de risco para germe multiresistente, que vão ser uma grande minoria, aqueles que acabaram de internar, vieram de casa, né, são pacientes previamente rígidos, você pode lançar a mão de usar uma ceftriaxona, né, que é uma cefalosporina de terceira geração, ou pode lançar a mão de usar a piperacillina tazobactam, né, que é um beta-lactâmico de espectro estendido por ter, né, uma beta-lactamase associada, né, que é o tazobactam, ou pode usar fluoquinolonas mesmo, né, cipro e levo, agora endovenosos, né, na grande maioria das vezes, de preferência, né. Se tiver suspeita de algum gram positivo associado, aí você associa realmente vancomicina, se a função renal for normal, ou daptomicina e linezolida. Esses pacientes vão ter o tratamento deles modificado a partir dos resultados de cultura e dos testes de sensibilidade, isso tem que sempre ser lembrado, então isso aqui é um tratamento empírico inicial, mas você vai ajustar a partir do resultado dos exames, para mais e para menos, tá, pessoal? Então, a gente tem uma tendência a sempre achar que ajuste de esquema antibiótico é sempre com um espectro maior. Não. Por exemplo, você começou aqui um meropenem para esse paciente porque ele tinha um risco aumentado de ter um germe multiresistente. Ele não estava criticamente doente, que é essa janela aqui, né? Ele não estava criticamente doente, mas ele tinha um risco aumentado, já era institucionalizado há tempo, estava hospitalizado há alguns dias, é um paciente que já é imunocomprometido, né, que já fez um outro esquema antibiótico para tratar outra infecção, o paciente internou por uma pneumonia, usou tazocin, e agora está desenvolvendo uma infecção urinária, então você acaba partindo para o uso do carbapenêmico. Mas aí veio um E. coli que é sensível à ceftriaxona. Obrigado, estou seguindo a cultura, vamos desescalonar para a ceftriaxona, não tem problema nenhum nisso, certo? Então, guiar o tratamento pela cultura não é só necessariamente aumentar o espectro. Algumas vezes, né, você vai ter que aumentar o espectro, né? Você pode mudar o regime de intravenoso para oral tão logo o paciente melhore dos sintomas, né? Então, o paciente passou 72 horas de antibiótico endovenoso, tá ótimo, não tem mais febre, não tem mais dor em flanco, o apetite voltou ao normal, ele está ativo, né? Aí saiu a cultura, é um germe que é sensível à amoxicilina clavulanato, vou para a amoxicilina clavulanato. Então, também transformar esse tratamento para via oral o quanto antes é interessante porque você consegue deshospitalizar mais rápido esse paciente, né? O tempo
5 a 14 dias, que é o que geralmente a gente preconiza, vai depender também da resposta do paciente. Não tem mais aqueles números cabalísticos, não, tem que fazer 7 dias, tem que fazer 14 dias. Não, o paciente com 10 dias está ótimo. Com 7 dias ele não estava ótimo, mas com 10 ele está. Os exames estão todos normais, né? Paciente totalmente assintomático, totalmente voltando para o seu nível basal, né? Então, você pode considerar o paciente tratado com louvor e suspender aquele tratamento, por exemplo, com 10 dias, não necessariamente ter que ir até os 14 dias, por exemplo, ou com 9 dias também, para não ficar 10, tá certo? E naqueles pacientes que estão piorando, 48, 72 horas, não estão tendo resposta adequada, mesmo, né, com esses esquemas de espectro maior, né, e não fizeram ainda exame de imagem, vale a pena fazer um exame de imagem para a gente ver, né, se não tem alguma coisa que esteja perpetuando aquela infecção, um abscesso intrarrenal, uma obstrução da via urinária, um corpo estranho na via urinária que seja, né, ancoragem para aquelas bactérias, e geralmente nesses pacientes, se tiver algum fator predisponente, você tenta abordá-lo e mesmo assim, mesmo abordando, você acaba prolongando um pouco mais o tempo de antibiótico pela possibilidade de ter mais dificuldade para deixar aquela urina asséptica. Deu para entender, pessoal? Foi tranquilo? Tudo certo, professor. Seguindo, recorrência de infecção urinária, recidiva ou recaída e reinfecção. Isso aqui é um manejozinho também bem prático para a gente saber, porque muitas vezes o paciente tratou, ficou bom, retorna para você pouco tempo depois sintomático de novo, aí você fica, meu Deus, será que ainda é a mesma infecção ou será que isso é uma nova infecção, né? Como eu vou tratar? Então, muito interessante isso aqui, é um pouco empirismo, né? Você tem um marco específico, mas serve para poder lhe guiar. Então, a gente vai falar em recidiva ou recaída da infecção quando o paciente voltar a ficar sintomático com menos de 2 semanas após o término do tratamento. Ou seja, ele fez o tratamento foi considerado com louvor, ele ficou assintomático. 1 semana depois, no máximo 2 semanas depois, ele volta para você, não, doutor, estava realmente com dor a urinar, vontade de vestir, voltou, estou com dor a urinar, vontade de vestir o tempo todo. O que é que você vai fazer? Um tratamento mais prolongado que o anterior, por exemplo, eu tratei a paciente com fosfomicina, uma dose única, né, de monoril. Então, dessa vez, eu vou fazer, por exemplo, 7 dias de ciprofloxacino. E eu vou modificar a classe de antibiótico. Por quê? Porque houve, teoricamente, uma falência terapêutica. Né? Ou seja, esse paciente, ele recorreu à mesma infecção. Não posso considerar essa aqui uma infecção diferente. Então, se ele recorreu à mesma infecção, é porque ele não teve resposta adequada àquele antibiótico. Eu troco a classe de antibiótico e, geralmente, faço por um período um pouco mais prolongado. Passou de 2 semanas, ou seja, eu tratei aquele paciente de uma infecção do trato urinário, 3 semanas depois, 1 mês depois, ele volta sintomático de novo. Estou autorizado a achar que é uma nova infecção. E em sendo uma nova infecção, e eu classificando, por exemplo, como uma ITU não complicada, posso fazer o mesmo tratamento, eu não preciso mudar a classe de antibiótico. Então, eu tratei uma jovem, né, por uma cistite com monoril, dose única. 4 semanas depois ela volta, doutor, voltei a ter os sintomas, vamos fazer monoril de novo. Vamos fazer monoril de novo. Não é a mesma infecção. Você ficou boa daquela, está tendo de novo, na mesma classificação, ou a gente é autorizado a usar a mesma classe de antibiótico. Então, é um guiazinho prático para a gente saber quando pensar em recidiva e recaída e modificar a classe de antibiótico, geralmente prolongar um pouco mais o tempo, e quando é reinfecção e a gente está autorizado a fazer o mesmo esquema antibiótico que deu certo anteriormente. ITU de repetição, 2 ou mais episódios em 6 meses, 3 ou mais episódios em 1 ano também, mais uma vez a gente usa uns marcos para poder nos nortear a tratar aqueles pacientes que estão tendo infecções, né, do trato urinário com uma frequência muito maior do que a esperada. Então, você ter 2 ou mais infecções em 6 meses, 3 ou mais infecções em 1 ano, é muito mais do que se espera. Eu falei aqui que até que nas mulheres, metade delas a gente vai esperar que tem infecção urinária uma vez na vida, né? Mas ter 2 em 6 meses ou 3 em 1 ano está muito além do que se espera. E aí, nesses pacientes, você está autorizado a pensar em fazer profilaxia, que pode ser uma profilaxia não medicamentosa, né, com alterações comportamentais, como, por exemplo, maior ingesta hídrica, homem e mulher, micção pós-coital, né, mudança de método contraceptivo, quando usa algum método contraceptivo, né, que seja de barreira, que possa facilitar, né, carrear bactérias
por introito uretral, né? Nas mulheres pós-menopausa, os estrógenos tópicos que aumentam o trofismo vaginal também ajudam a reduzir infecção urinária, ou você pode lançar a mão mesmo da quimioprofilaxia, que aqui no Brasil só tem duas opções, né? Que é a contínua, que é aquela que a gente faz, né? O paciente usa um antibiótico de forma contínua numa dose baixa para manter aquela via urinária esterilizada. Geralmente a gente usa ou nitrofurantoína, né? Ou usa a própria fosfomicina, pela biodisponibilidade, né, delas urinárias ser excelente, ou naquelas pacientes que têm, geralmente é mulher, né, uma relação muito grande entre a relação sexual e a infecção urinária, você pode lançar a mão da quimioprofilaxia pós-coital, né? Então, a paciente vai tomar um antibiótico após a relação sexual para reduzir esse risco de infecção. Tá? O autotratamento na nossa realidade não existe, porque o paciente não pode comprar antibiótico por conta própria. Isso aqui fica, né, nos Estados Unidos para aqueles pacientes que já conhecem tanto, né, os seus sintomas e já sabem, né, já tem bem documentados a sua flora, né, urinária. Às vezes eles lançam mão primeiro de um autotratamento e só vão procurar o atendimento médico caso não tenha uma resposta adequada. Particularmente não acho vantajoso, acho que no Brasil a gente está certo, é sempre bem melhor se o paciente tem sintoma infeccioso, que ele procure o atendimento médico e tome a medicação orientada, né, para fazer tempo correto, dose correta, né, momento adequado de ingesta, tá bom? Tudo direitinho. E por fim, acho que é o último tópico, bacteriúria assintomática, né, que é quando você vai pesquisar se o paciente tem a flora bacteriana urinária única, porque ele não pode ter infecção. Né? Então, são aqueles pacientes que, por um motivo, né, você não quer que tenha infecção de jeito nenhum, então você vai pesquisar ativamente, né, como está a urina dele. Né? Então, não é todo paciente que vai pesquisar bacteriúria assintomática. Nem faz sentido porque o paciente está assintomático. Né? Então, se ele tiver sintoma, não é bacteriúria assintomática. Né? Então, o conceito é mais de 100 mil unidades formadoras de colônias do mesmo micro-organismo em 2 urinoculturas consecutivas. Ou seja, o paciente está sentindo nada, eu faço urinocultura, cresceu lá um E. coli com um perfil de resistência, mais 100 mil unidades formadoras de colônia. Repito, daqui a 2 semanas, 3 semanas, o exame, vem aquela mesma E. coli, mais 100 mil unidades formadoras de colônias, o mesmo perfil de resistência, eu estou autorizado a considerar aquilo ali bacteriúria assintomática. No caso dos homens, que não é comum, né, terem a bexiga colonizada, uma única urinocultura já nos autoriza a tratar, se for necessário tratar. O paciente for cateterizado, a mesma coisa, ou seja, aquele paciente faz sondagem vesical de alívio, né, de tempos em tempos, ou aquele paciente que tem uma sonda vesical de demora, pacientes que têm urostomias, né, cistostomias, esses pacientes, só uma única cultura com bacteriúria mais 100 mil unidades formadoras de colônias já é o suficiente para ser tratado. Se ele for fazer uma intervenção urológica, se ele for um imunossuprimido, principalmente no caso de transplantados renais, pelo risco do enxerto, né, de uma infecção, e, se for gestante, né, pelo risco também de que uma infecção complique a gestação. Tá? Então, como eu falei, a gente só vai pesquisar ativamente em paciente que está assintomático se a gente precisa tratar para evitar possíveis complicações. Fora desse contexto, não faz sentido ficar pedindo urinocultura para paciente assintomático. Então, às vezes você vê muito isso, por exemplo, paciente de home care, é um vozinho que usa sonda. A família quer porque quer que você peça urinocultura para ver se não tem alguma bactéria e para tratar essa bactéria. Ele vai fazer uma intervenção urológica? Ele está imunossuprimido? Não. Então, não tem indicação, né, de você ficar vendo se ele tem bactéria sintomática, porque você não está autorizado a tratar. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Aí eu trouxe uns casos clínicos para exercitar, mas acho que fica meio complexo aqui de exercitar com vocês, já que eu não escuto, mas é o momento de vocês tentarem participar um pouquinho mais, tá bom? Então, nós temos um paciente do sexo feminino, 30 anos, rígida, sem nenhuma comorbidade, que comparece a uma consulta médica eletiva, queixando-se de disúria há 2 dias. Né? Além da disúria, ela relata também polaciúria, né, aquele gotejamento urinário, e urgência urinária, ou seja, não consegue, né, quando sente vontade de xixi, tem que correr, porque, né, a vontade é imperiosa.
né? Isso tudo nas últimas 12 horas. Ela vinha com disúria há 2 dias, nas últimas 12 horas evoluiu com esses outros sintomas. Nega dor lombar, nega febre, nega calafrios, nega queda de estado geral, o apetite está preservado, não está com sonolência excessiva, né? Mas tem história de infecções urinárias, né? Tendo ocorrido 4 episódios no último ano. Tem uma vida sexual ativa e utiliza um anticoncepcional regularmente, anticoncepcional oral. O exame físico dela foi inocente, os parâmetros todos normais, com repercussão negativa. Que exame vocês pediriam para essa paciente, pessoal? Escolha alguém para se manifestar aí. Nenhum. Tem sintomas típicos, claro, de cistite, de infecção do trato urinário baixo. Acho que não precisa, pode tratar. Muito bem, exatamente. A gente não precisa pedir nenhum sintoma, né? É uma infecção do trato urinário não complicada, sintomas restritos à bexiga, né? Sintomas vesicais. Então, você está autorizado a tratar. Como a gente teve só uma participação única, eu tenho certeza que alguém ficou com vontade de pedir, então tá aí. Para os que pediram sumário de urina, o sumário de urina veio só corroborar a hipótese, não tinha necessidade de ter sido feito, mas no caso foi pedido, né, e ela tinha realmente tirado a leucocitose positiva, tinha nitrito positivo. Se tinha nitrito positivo, a gente vai pensar que é um gram negativo, né? Tinha uma hematúria discreta, né, leucocitura importante, né, uma piúria importante, e grande quantidade de coccobacillus realmente gram negativos, né? Coccobacilo gram negativo, estava usando infecção urinária, a gente pensa em E. coli, né? E aí, como a gente vai tratar esse paciente? A gente vai puxar lá aquele fluxogramazinho que a gente viu e vai chegar exatamente aqui. É uma paciente com uma infecção urinária não complicada, sintomas estão restritos à bexiga, ela não tem risco de um germe com resistência, padrão de resistência ruim, então ela não usou antibiótico recente, ela não é imunossuprimida, ela não teve internada recentemente, né? Ela não usou, já falei, né, antibióticos recentes, então não viajou para a Espanha, não viajou para Israel, tá? Então a gente vai para aquela janelinha de um agente de primeira linha, que pode ser a macrodantina. Eu gosto de chamar a atenção para isso aqui, tá, pessoal? Porque a gente costuma usar a macrodantina de 6 em 6 horas, e isso diminui bastante a adesão do paciente ao tratamento, né? Porque se você tomar um remédio de 6 em 6 horas, você lembra no primeiro dia enquanto você ainda está sintomático. No segundo dia, que você não está mais, você só lembra de tomar 2 vezes no dia. Então, no caso, como a biodisponibilidade urinária dela é tão boa, você pode fazer ela de 12 em 12 horas, tá certo? É uma posologia mais atraente para o paciente, né? Então, 2 vezes ao dia, por 5 dias, né? É mais suficiente. Pode usar sulfa em dose mais alta, né? 2 vezes ao dia, por 3 dias. Pode usar o traturil, né? Fosfomicina metamol, né? Por uma dose única, né? Ele é um sachêzinho, né? Ou em 2 dias consecutivos, 1 vez ao dia por 2 dias, tá certo? Então, são esquemas de tratamento que são muito agradáveis para o paciente, porque são prazos curtos com poucas tomadas ao longo do dia. Tranquilo? O que mais devemos abordar com essa paciente? O que é que a gente que chamou a atenção na história dela? Silêncio absoluto, porque é difícil a gente interagir. Ela precisa de profilaxia para ITU de repetição, né? Esse é o 5º episódio para ela em um intervalo de 1 ano, 4º ou 5º, né? Então, é muito mais do que o esperado. Então, nesse caso, a gente lança mão de profilaxia, que pode ser comportamental, né? A gente pode ver com ela um aumento da ingesta hídrica, a gente pode ver com ela, né, uma mudança comportamental na atividade sexual, né? Talvez o método contraceptivo que ela esteja usando, né? Ou pode ser mesmo quimioprofilaxia com a própria nitrofuranina, com a própria fosfomicina, né? Para evitar, né, essa recorrência, né, essa persistência tão grande. Uma pergunta que pouca gente faz, mas é importante, né, lembrar. A gente faz quimioprofilaxia pela vida toda, pessoal? Mais uma vez, silêncio misterioso. Não, em geral a gente faz 6 meses a 1 ano e reavalia, né? E vai retirando essa quimioprofilaxia, você não vai manter, né? Principalmente se for um adulto jovem, líquido, como é o caso dessa paciente, tomando um antibiótico ad eterno, ainda que seja uma dose menor do que uma dose terapêutica. A gente mantém quimioprofilaxias mais prolongadas naqueles pacientes que vão perpetuar um risco elevado, por exemplo, aqueles pacientes que têm, né, a via urinária manipulada, que possuem,
né, cateterizações permanentes, infecções históricas, infecções urinárias de repetição, né, naqueles pacientes que têm doenças neurológicas, que você sabe que tem restrição, né, do esvaziamento, né, vesical, naqueles pacientes que tem um pouquinho o fio da meada aqui, mas aqueles pacientes que você não consegue reduzir, né, nem vai conseguir esterilizar a via urinária. Então, aí se você mantém uma quimioprofilaxia mais prolongada. Também é importante lembrar que você pode fazer quimioprofilaxia sem ser com antibióticos, né, com algumas outras substâncias que chamam muita atenção, por exemplo, cranberries, os americanos usam muito, né, que é uma frutinha, né, uma frutinha azulada, que tem uma grande capacidade de disponibilidade urinária e capacidade também de deixar essa urina mais asséptica. Tinha um segundo caso aqui para continuar exercitando, vamos rapidinho, que já está bem prolongado, né? Já estamos bem no final mesmo. Aí já é o contrário, paciente de 84 anos, também feminina, já com a síndrome demencial, bem restrita, moradora de uma casa de longa permanência, né? De um abrigo, que é trazida em ambulância dessa casa por um quadro de confusão mental, né, agressividade e febre. No pronto atendimento, visto sinais, né, de doença sistêmica, inclusive, né, com alguns sinais de sepsis, né, temperatura de 38 graus, frequência cardíaca de 130, tendência à instabilidade hemodinâmica, né, PA de 76 por 32, frequência respiratória aumentada, mantendo a saturação bem letárgica, ela estava confusa e agressiva, mas já chegou para a gente rebaixando, né, com ausculta cardiopulmonar fisiológica e um abdômen inocente. Nessa paciente, a gente vai lançar mão de exame, é claro que vai. E aquilo que eu lembro, né, não só os exames da via urinária, mas exames gerais também. No caso dela, chamava atenção a leucocitose, 14.000, com discreto desvio, 3 de bastões, e no sumário de urina, presença de esterase, mostrando que tem atividade inflamatória, bacteriúria intensa, leucócito 50 por campo, ou seja, uma piúria também significativa, uma hematúriazinha discreta que geralmente surge, nitrito negativo, que por si só não exclui gram negativo, mas que nos faz pensar que talvez tenha um gram positivo causando essa infecção, né? Que exame você pediria? Urinocultura. Né? Eu preciso da cultura também, não basta o sumário, eu preciso saber, né, o que está causando essa infecção no trato urinário da paciente e saber o perfil de suscetibilidade também, né? Sensibilidade ao antibiótico. E, pelo quadro de gravidade, pela necessidade, muito provavelmente, de terapia intensiva, sintomas de sepse, a gente parte também para uma imagem, né, dessa via urinária para ver se não tem algum fator, né, uma idosa, que possa estar corroborando para essa infecção tão importante, né? Algum fator obstrutivo, tumoral, alguma calculose importante, né? Algo que possa estar perpetuando aí, possa estar permitindo que essa infecção seja tão significativa, ameaçando a vida da paciente, inclusive. Como tratar? A gente abre aquela janelinha lá, né? Então, é uma paciente que está bem doente, né? Gravemente doente, então a gente vai ter que cobrir germes com perfil de resistência aumentados, né? Germes SBL, pseudomonas multiresistentes, a gente vai lançar mão de um carbapenêmico e já vai lançar mão também, né, de cobertura para gram positivo, lembrando, inclusive, que o nitrito dela foi negativo. Então, vai lançar um carbapenêmico, um meropenem, por exemplo, e ainda vai associar, se a funcional for boa, no caso ela provavelmente não deve ser tão boa, uma vancomicina ou uma linezolida, por exemplo. E lembrando, né, de ajustar assim se há resultados de culturas, de modificar o esquema, se for possível, tão logo ela melhore para oral, de manter pelo tempo que for necessário para ela melhorar, então não necessariamente, vamos fazer 14 dias, né, se ela tiver uma melhora bem, né, uma resposta muito boa, você pode pensar em reduzir esse tempo, e por outro lado, né, se ela estiver piorando, né, nas 48, 72 horas, né, repetir imagem, ou então pedir parecer, né, especializado, urológico, ou aumentar ainda mais esse espectro antibiótico, né, mesmo empiricamente, caso ela não esteja respondendo de forma adequada. Era isso, pessoal. Acho que foi uma aula um pouquinho mais extensa do que eu imaginava, mas acho que ficou legal. Professor, está me escutando? Oi? Estou escutando. Só um minuto aqui. Professor, muito possível, viu? Gostaria de reiterar novamente. É muito boa. E
Eu queria fazer só as perguntinhas que o pessoal colocou aqui, como já está um pouco tarde, eu vou selecionar as melhores, tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Realmente ficou meio puxado, né? Sim. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem aqui uma que é a seguinte: qual o tempo de evolução aproximadamente para uma infecção baixa ascender e causar pielonefrite? É comum os pacientes negligenciarem essas infecções a ponto de chegar a cometer os rins? Pronto. Até relembrando, né, que a gente chegou a conversar naquele momento da terapia poupadora de antibiótico, né, que se for um paciente sem fator de risco, a possibilidade dessa infecção ascender é baixíssima, né, tanto que a gente pode até lançar mão de um tratamento mais sintomático e permitir que o próprio organismo, né, debele a infecção. Fora isso, não tem tempo assim, bem específico, que vai depender muito da virulência da cepa. Né? E, às vezes, de alguns fatores que facilitem. Como eu falei, por exemplo, pacientes que têm refluxo vesicolateral, ou seja, que tem aquele retorno de urina ascendendo, já facilita muito que essa infecção ascenda. Então, você vai ver pacientes que evoluem, às vezes, de um quadro baixo para um quadro alto em coisas de dias, né? E você vai ter aqueles que nunca vão evoluir, porque tem um sistema imunológico competente, né? E não tem nenhum fator pré-exponente, então o risco dessa ascensão é muito baixo. Não dá para a gente cravar em termos de dia. Quanto à questão de negligenciar a infecção, se você for competente do ponto de vista imunológico, não tiver tantos fatores de risco, muito provavelmente, mesmo negligenciando, você só vai ter morbidade, ou seja, você vai ter aqueles sintomas chatos de vontade de vestir o tempo todo, de ardor, urinar durante um bom tempo, às vezes por semanas, mas aquela infecção vai ser debelada. O uso do antibiótico só reduz a morbidade mesmo, ou seja, só reduz o tempo que você vai ficar sintomático, porque os sintomas são bem desagradáveis, né? Sim, sim. Beleza, vou para a próxima pergunta, então. Um paciente possuir uma ITU que atinge todo o trato urinário, por exemplo, os rins, a bexiga, e for indicado um antibiótico, esse antibiótico ele vai combater a ITU em todas as partes ou vai depender do medicamento? Não, ele vai combater a infecção do trato urinário em todas as partes. Por quê? Porque ele é filtrado, né, pelo rim, né, ou filtrado ou excretado de forma tubular, dependendo do tipo de antibiótico. Então, ele vai desde glomérulo, desde túbulo, descendo e passando por todas as partes do trato urinário. Então, o antibiótico vai ter capacidade de tratar mesmo a infecção mais alta e a infecção mais baixa com a mesma eficácia. O que às vezes pode comprometer esse tratamento é a presença em alguma dessas partes de fatores que facilitem a persistência da bactéria. Então, por exemplo, pacientes que têm cálculos coraliformes, né, como a gente chama, são pacientes que têm ali dentro do rim um local onde a bactéria consegue assim, se esconder, né, e se perpetuar, mesmo com o antibiótico estando, né, presente e ativo naquela região. O mesmo vale, por exemplo, para pacientes que têm cateterização permanente. Então, eles têm dentro da bexiga uma estrutura que permite que as bactérias consigam aderir e permanecer, se perpetuar mesmo com a boa disponibilidade do antibiótico. Mas ele vai atuar em todos os setores do trato urinário, sim. Entendi. E a última pergunta seria: por que os profissionais costumam prescrever com tanta frequência quinolonas? Bom, a gente viu, né, eu também gosto de fazer essa aula, porque a quinolona acaba sendo um tantinho demonizada, né? A gente viu que ela tem o seu lugar ainda de destaque no tratamento, porque a grande maioria das Escherichia coli ainda são bem sensíveis às fluoroquinolonas. Né? Na realidade, o que a gente percebe é que para aquelas ITUs não complicadas, se você vai tratar, a gente pode usar alguns antibióticos para poupar a quinolona, né, para permitir que a quinolona fique como opção para aquele paciente que tem um ITU complicado. Então, se o paciente tem só uma cistite, você não precisa lançar mão, né, de um ciprofloxacino. Você pode tratar com o mesmo sucesso com a macrodentina, até com Bactrim, né, com o sulfametoxazolmetropin, com principalmente fosfomicina, trametamol, ou usando até mesmo um beta-lactame com beta-lactamase associada, como clavulin, você vai conseguir tratar com sucesso esse paciente. E você pode poupar, assim, dessa forma, as quinolonas para aqueles esquemas que a gente viu, aqueles pacientes que têm TU complicado, ou seja, já tem febre, já tem dor, apoio e hipertensão, já tem sinais sistêmicos, mas não tão graves, você consegue fazer uma dose de ataque do ceftriaxona, uma dose de ataque do ertapenem e complementar o tratamento com a quinolona oral, porque aqueles germes vão ser sensíveis, porque não foram tão, assim, como é que se diz? Selecionados.
Então, foi isso, né? Muito boa a aula do senhor, realmente. Muito legal, bem interessante mesmo. Até porque ITU geralmente é um assunto bem repetitivo, só que a aula do senhor ficou bem diferente, ficou bem legal mesmo. Quando a gente estava no módulo, né, a gente tem que ter uma abordagem mais didática, então a gente tem que ver aquelas classificações, mas aqui eu tento trazer mais voltado para a prática clínica mesmo, para levar, né, que vocês saiam daqui com esse conceito de que a gente tem que tentar tratar a infecção do trato urinário com o mínimo de antibiótico possível, o mínimo de internamento possível, né, sempre respeitando, claro, a gravidade, mas sabendo que é uma doença que é basicamente causada por um tipo de bactéria em especial. Então, a gente, conhecendo bem as melhores estratégias para tratá-la, a gente vai conseguir tratar com sucesso, entendendo bem a gravidade do paciente. Isso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. A aula foi bem legal mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida,